meu testemunho já libertou muita gente. Por isso que o inferno tem tanta raiva de mim. O Satanás sabe que eu vi. O diabo sabe que eu fui lá onde ele mora. Ele me encontrou lá, eu vi, eu senti a presença dele lá. Eu sei como é o reino das trevas, porque o Senhor me levou aonde somente os mortos habitam. A paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor, povo abençoado do Senhor. Seja todo bem-vindo, aqui é o canal Cândido Freire, é uma honra estar falando com você nesse momento. Hoje aqui você vai estar assistindo no nosso canal um vídeo muito forte de uma irmã que foi arrebatada ao inferno. Ela relata que ela era uma mulher muito oprimida pelo diabo. Ela tentou várias vezes, sair da sua opressão, mas não estava conseguindo. Então ela desejou até a morte. Ela achou que a morte era melhor para ela. Então o próprio Deus dá a liberdade, concede. E ela é arrebatada até o inferno. Lá ela vê tanta coisa que ela achava que não existia no inferno, onde ela vai estar relatando tudo isso nesse vídeo. Eu quero que você ouça, quero que você assista até o final. Você que ainda não é inscrito em nosso canal, eu quero te convidar, amado, para se inscrever. Corre, se inscreve aqui no canal. Ei, o importante também de você não é só assistir o vídeo. Eu quero que você também dê o seu like. É muito importante o seu like, amém? Porque o seu like para o nosso YouTube, para a plataforma, está dizendo que você está gostando do vídeo, que o vídeo é interessante. Então ele vai levar esse vídeo e vai compartilhar com outras pessoas. Dê o seu comentário, compartilhe com seus parentes, deixe Deus lhe usar. Então que Deus te abençoe. E vamos ao vídeo em nome do Senhor Jesus. Eu vim de uma família que não processava muito. Aleluia, Jesus, a Deus. Quando era pequena, fui algumas vezes a uma igreja, mas não entendia nada, não sabia nada. Muitos me cobraram meu testemunho, eu vou contar o meu testemunho. Aleluia, Jesus. E a minha família era de um jeito assim, que não tinha Deus, que não buscava Deus. Então a minha criação não foi buscar a Deus. A minha criação foi, aleluia, Jesus, crescer, aleluia, Jesus, no meio de deuses que não proferem a fé no Senhor. Aleluia, Jesus. E quando eu tinha uma idade, aleluia, eu fui morar na capital, em Curitiba, passei por momentos muito difíceis. A minha família não se ligava muito ao Senhor. Aleluia, Jesus. Não conhecia a Deus, não conhecia o Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. E começou uma trajetória na minha vida, longe da minha família, longe da minha parentela. O Senhor me tirou longe da minha parentela há muito tempo, antes mesmo de eu chegar na presença dEle. Me levou para poder trabalhar, aleluia, na minha vida. E fui eu viver na capital do Paraná, aqui em Curitiba. E quando eu chego ali, eu conheço muitas pessoas. Pessoas de bem, pessoas de mal, pessoas boas, pessoas ruins. Mas, como eu não tinha a sustentabilidade de viver, aleluia, diante do Senhor, não fui viver com o Senhor. Fui viver com pessoas, aleluia, inadequadas, que não falou de Deus para mim. Fui viver no meio, aleluia, Jesus, de pessoas que não buscavam a presença de Deus, não sabiam o que era Deus. E ali eu conheço, aleluia, Jesus, as coisas mais terríveis que uma pessoa pode cair no seu estado de decadência. Conheci as drogas. Ali eu continuei a frequentar o candomblé. Ali eu continuei a beber, a fumar. Por 15 anos eu fiquei assim. Relacionamentos frustrados, vida sentimental derrotada, vida financeira frustrada. Aleluia, tudo de ruim. Aleluia, mas o Senhor Jesus deixou eu ir caminhar, deu corda para mim. E quando eu já tinha feito tudo aquilo, que eu já não suportava mais aquele sofrimento, aquela solidão, aquela degradação de vida, o Senhor Jesus permite na minha vida,
aleluia, que eu passo por um período que eu penso em tirar minha vida. Eu já não tinha mais alegria. Eu já não tinha mais prazer. Eu vivia e eu acordava, eu só tinha paz quando eu estava dormindo. Havia várias igrejas perto de mim, mas devido à vida que eu levava, ninguém ia lá me convidar para ir à casa do Senhor. Ninguém queria se aproximar de uma pessoa como eu. Apesar que se você olhasse em mim, você não ia imaginar que eu vivia daquela forma, porque eu sempre andei com as roupas limpas, sempre morei na minha casa, nunca morei na rua, sempre estava limpa. Então se olhasse para mim, só quando Deus começou a deixar as pessoas perceberem a minha vida. Aleluia, Jesus. E quando eu vi que não tinha mais jeito para mim, que eu tinha perecido, naquele dia eu vi que não ia mais ter como, não tinha mais jeito para mim. Eu falei, quer saber, Dom, eu vou tirar a minha vida porque eu não aguento mais. Aleluia, Jesus. E quando eu pensei em fazer isso com a minha vida, aleluia, o Senhor já tinha preparado um encontro comigo. Vida totalmente destruída, irmãos. Vida de treva, vida de pecado, vida de sofrimento, vida de angústia, vida de desprezo. Aleluia, Jesus. Ele me levou, me fez andar em treva, não em luz. Jeremias, do capítulo 3, do versículo 2, vai dizer, ele me levou e me fez andar em treva, não em luz. E naquele dia que eu pensei em tirar a minha vida, o Senhor me arrebata. O Senhor me arrebata às 2 horas da tarde. Me faz descer aonde só os mortos habitam. Eu nem sabia, irmão, o que existia após a morte. Eu nem sabia, irmão, o preço que tinha que pagar após a morte. Eu nem sabia, irmão, o furor que era o inferno. Aleluia, Jesus. Às 2 horas da tarde o Senhor me arrebata até o inferno. Quando, aleluia, Jesus, eu fui arrebatada, minha alma começou a descer, irmãos. Eu vou dar conta para o meu Senhor do que eu estou falando para vocês aqui. A minha alma começa a descer, 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 começa a descer em profunda escuridão. Quando eu cheguei naquele lugar que eu me dei por si, onde a minha alma estava, eu tentava fugir daquela situação, mas eu não conseguia. Eu não conseguia mais sair dali. Ali eu estava dentro da realidade da morte. A oportunidade é aqui, irmãos. E quando eu chego naquele lugar, lá era muito escuro. Lá havia uns barrancos de barro muito alto. Lá eu ouvia muitos gritos. Lá eu ouvia uma coisa muito gelada, muito frio. Lá era muito triste. Ali tinha perecido a minha esperança. Ali eu via quando, aleluia, Jesus, eu nasci, quando praticamente eu saí da barriga da minha mãe. Eu vi toda a minha trajetória de vida. Eu vi todos os meus caminhos que eu tinha percorrido. Eu vi tudo que eu tinha plantado de ruim, de espinho, de destruição. E ali haveria perecido tudo para mim. Ali, irmão, ninguém podia me ajudar mais. Ali eu estava só. Frente a frente com Satanás, não via o rosto, mas no meio de toda a hierarquia satânica estava eu. De todo o poder satânico estava a minha alma. Os demônios se apoderaram de mim quando eu cheguei naquele lugar. Aleluia, Jesus. Eram mais fortes do que eu. Eles eram tenebrosos, eles eram gelados, eles eram muito feios. Eu tentava sair dali, não tinha como, eles me batiam muito. A dor que você sente dentro da escuridão não é a dor da terra, aleluia, que você toma um remédio com a medicina fornece e sai. A dor da alma, irmãos. No inferno, até para fazer necessidade, a dor da alma lá dói. Irmãos, a oportunidade aqui, muitos não vão querer ouvir isso, porque muitos não suportam ouvir a verdade. Aleluia, Jesus. Ali estava, irmão. E ali, irmão, aqueles demônios, tudo em cima de mim. O Senhor me dá uma visão dentro do inferno. Eu fecho o olho, eu vejo tudo de novo.
O Senhor me dá, aleluia, a visão de uma rua, mas eu não entendi o que era aquela rua. E eu naquele desespero, ali mostrava tudo que eu tinha feito, irmão, de errado, de ruim, porque na minha vida eu não plantava o que era bom. Eu estou contando esse testemunho porque tem muitas pessoas pedindo: missionária, conta seu testemunho para mim. Conta, eu preciso ouvir teu testemunho, algo que eu quero saber. Deus manda eu ouvir teu testemunho. Eu só estou contando porque Deus toca nessas pessoas para me pedir. E eu dentro do inferno, irmãos, já não tinha mais como sair, já havia perecido a minha vida, já havia, aleluia, estado num estado muito difícil. Aleluia, Jesus, aqueles demônios tudo em cima de mim. Só que quando eu estava lá dentro, no meu alto, na minha frente, eu contemplava como se fosse uma voz que vinha do alto e dizia para mim: não se perca no meio deles, não se perca na voz dele, presta atenção em mim. Aleluia, ali eu estava sozinha. Ali nem minha mãe, ali nem meu pai, ali ninguém poderia me tirar dali. Ali tudo que eu tinha feito estava frente a frente comigo. E eu vi aquela luz que falava para mim que não era para mim parar de prestar atenção. Mas lá era muito feio, lá eles eram mais fortes do que eu. E quando eu estava lá, aleluia, eles estavam em cima de mim, eles me batiam muito, eles me machucavam muito. Eu vi duas pessoas no inferno comigo que faziam parte da minha vida. E aquelas pessoas ficaram só me observando, me olhando. Eu não entendo até hoje porque eu vi aquelas pessoas lá. Aleluia, Jesus. Aleluia. E quando eu estava lá, que eu não suportava mais ficar lá, aleluia, eu falei para Satanás: então quer dizer que eu morri? Ele falou: você morreu. Eu falei assim: mas eu não queria morrer. Ele falou assim: então você volta, ou você me serve, ou você serve o homem de branco. Mas quem era o homem de branco, irmãos? Ninguém tinha ido lá falar de Jesus para mim. Passava lá perto da igreja, ouvia os louvores cantando, ouvia aquela coisa gloriosa. Quando a igreja estava aberta da minha casa, eu ouvia os louvores. Quando os crentes estavam na igreja, havia paz em mim. Mas quando a igreja fechava, que os crentes iam para tua casa, entrava uma coisa tão ruim, uma coisa tão desesperadora em mim. Quantas vezes passar na porta da igreja com lata de cerveja, droga no bolso. Eu olhava para aquilo, meu sonho era entrar lá, mas eu não conseguia. Não tinha oportunidade de entrar lá. E quando Satanás fala para mim: volta, ou você me segue, ou você segue o homem de branco. Eu não sabia que era um homem de branco, mas o próprio demônio me apresentou o Senhor Jesus. Aleluia, por 3 horas eu entrei lá, 2 horas da tarde, eu saí de lá 5 horas da tarde. Aleluia, Jesus. Quando eu vim de lá, tinha fezes até no meu cabelo, eu estava coberta de fezes. Eu estava coberta de fedendo enxofre, eu fedia muito. Porque, aleluia, Jesus, as pessoas olhavam para mim e vomitavam. Porque ali, aleluia, Jesus tinha me limpado tudo, Jesus tinha me purificado tudo. Jesus tinha tirado todos os vícios, Jesus tinha tirado todo o ódio, Jesus tinha tirado tudo de mim. E eu voltei de lá, meu coração era puro. Eu olhei, quando eu vim de lá, as pessoas olhando para mim, vomitando, e eu caminhando, andando sobre a moto. Aleluia, Jesus. Passava aqueles carros mais lindos, mais coisa mais linda na minha frente. Eu olhava para aqueles carros e dizia: pra quê? Pra quê? Irmãos, o dinheiro não é nada. A fama não é nada. Viver no mundo sem Jesus é até tranquilo. Agora morrer sem Jesus é terrível. Morrer sem Jesus é terrível. Eu vi o que era morrer sem Jesus. Eu vi o que alabaçura e charamandai. Somente com os meus olhos eu contemplei o castigo do ímpio. Aleluia, Jesus. E quando eu estava voltando a caminho de casa, na hora que eu chego na minha casa, eu tinha um esposo que não era projeto de Deus.
E o que não é projeto de Deus para a vida da gente, não fica no caminho da gente. E quando eu estava chegando em casa estava ele e o irmão dele com uma lata de cerveja tomando. Ele pegou e falou para mim, você quer? Eu falei, não, obrigado. Eles olharam para mim meio debochando. Mas o que eu queria mais, irmãos? Eu tinha cruzado a ponte da vida e da morte. Eu tinha visto o outro lado. Eu tinha visto o poder de Deus. Eu tinha visto o que tem nas trevas. Lá nas trevas é muito feio. Eu estava lá, o Senhor desceu lá me buscar. Eu ainda não servia Ele. Eu ainda não a conhecia Ele. Aleluia. E quando eu entro na minha casa, que eles falam assim, eu quero aquela cerveja, eu falei que não. Eu entrei na minha casa, deitei no meu quarto. Aquela noite foi bem. Mas como eu vivia no candomblé, pedindo para que os demônios descessem, falassem comigo face a face. Vivia no candomblé, aleluia, Jesus. Bebendo com Satanás, comendo o que os demônios comiam. Fumando cigarro com pombagira. Aleluia. Quando começou, que eu chego na minha casa naquela noite, aquela noite foi tranquila. Mas a noite passada que passou, no outro dia, eu já não conseguia dormir mais. Eu já não tinha mais paz, sabe por quê? Porque todos aqueles demônios que eu servia no candomblé, e todos aqueles, aleluia, Jesus, que eu tinha encontrado no inferno, eles vieram tudo para minha casa. A hierarquia infernal se apoderou da minha casa. Aleluia, o reino das trevas veio morar juntamente comigo. Mas ali Deus já estava me guardando, e eu não sabia. Com poucos dias, o Senhor tira aquele homem da minha vida. E começa eu e o Senhor uma libertação muito forte. Fico sozinha na igreja. Oh, aleluia, mais de 7 dias sem tomar banho. Porque toda vez que eu entrava no banheiro, eles me colocavam louca. Eles gritavam dentro do banheiro, eles derrubavam dentro do banheiro, eles faziam tudo. Eu não tinha paz dentro da minha casa. Passava o dia inteiro sentado na frente da minha casa. E algumas jovens que cantavam na igreja passavam do outro lado da rua, meio que cochichavam. Elas nem sabiam porque eu estava ali. Todos do bairro. Não entendia nada. Aleluia, Jesus. Aleluia, sentia fome, igreja. Ia, aleluia, Jesus, comer alguma coisa, não tinha direito de comer dentro da minha casa. Porque a cada vez que eu ia no fogão preparar algo para mim comer, aqueles demônios vinham e puxavam os meus cabelos, nos pés dos meus cabelos, puxava meus cabelos, eu assustava, eles passavam atrás de mim. Quando eu virava para o lado, eles entravam correndo para o meu quarto. Se eu abrisse a porta do guarda-roupa para pegar uma roupa para mim tomar banho, eles sopravam no meu rosto, que eu sentia eles soprando. Sozinha, igreja, longe da família. Deus tinha tirado todo mundo de mim. Entrei na olaria de Jeová, a alma angustiada, o espírito atribulado. Colocava fone de ouvido para ver se aquele barulho parava, para ver se aqueles demônios saíam. Ouvia louvores de rádio, não parava. Sabe por quê, irmãos? Porque a guerra é totalmente espiritual. E quando Deus começa uma libertação na tua vida, te prepara para ficar de frente a frente com o reino espiritual das trevas. Te prepara, aleluia, para ser afrontado pelo Satanás, porque aí você tá soltando ele, você tá traindo ele, você tá deixando ele, você tá saindo dos caminhos dele. Ele não vai te perder fácil, ele vai te torturar, ele vai te maltratar, ele vai querer te matar, porque ele não quer te perder, porque servia para ele. Aleluia, Jesus. Já cansada daquela situação, já cansada de tudo aquilo, já não suportando mais aquela situação. Aleluia.
Lembra que eu falei para vocês que o Senhor tinha me mostrado, aleluia. Só um minuto, igreja. Um caminho no inferno. O Senhor me mostrou aquela rua no inferno. Eu estava cansada daquele sofrimento, daquelas angústias, daqueles demônios, daquela vida, daquela perturbação. Eu já não dormia mais, eu já não comia mais, eu achava que nunca aquilo ia parar, eu achava que aquilo nunca ia passar. Eu pensei que eu ia ficar louca. Eles quase me enlouqueceram. Mas Jesus estava comigo e hoje Ele continua comigo. O meu testemunho já libertou muita gente. Por isso que o inferno tem tanta raiva de mim. O Satanás sabe que eu vi. O diabo sabe que eu fui lá onde ele mora. Ele me encontrou lá, eu vi, eu senti a presença dele lá. Eu sei como é o reino das trevas, porque o Senhor me levou aonde somente os mortos habitam. Aleluia, Jesus. E quando eu estava lá, que já não tinha mais como fazer nada, eu voltei. Fui para minha casa. Senhor, tira aquele homem. Todos aqueles dias de sofrimento, já não suportava mais. Eu tenho uma moto, o nome dela é Margarete, tá lá em Curitiba. Margarete, minha amiga, minha motinha, que nós fez muita obra nela. E amanheceu um domingo muito lindo, igreja. Amanhecer um domingo muito lindo, amém, Malé? Muito lindo, muito lindo, muito lindo. Aquele domingo, eu nunca tinha visto um domingo daquele. Desde quando eu nasci, eu não tinha visto um domingo daquele. E quando, aleluia, Jesus, eu só sei que era um domingo. De repente, irmão, eu não sei como. Eu subi sobre aquela moto. Eu não sei como. Eu estava numa BR que liga Paraná, São Paulo, Regis Bittencourt. Uma BR muito movimentada, irmão, muito movimentada. Eu não sei como foi. Eu não sei como que eu subi na moto, eu não sei como a moto andou. Eu não sei como foi, eu não sei. Eu só sei que eu troquei uma roupa e dali eu não lembro mais nem que roupa que eu coloquei. Eu só me lembro, irmão, que quando, aleluia, Jesus, eu cheguei, que eu me deparei, que eu olhei, eu estava na frente da igreja. Se você me perguntar como você chegou lá, não sei. Eu só sei que eu estava na frente de onde que era o meu sonho de entrar. O sonho era de entrar na igreja. E quando eu olhei a casa do Senhor, eu desci daquela moto. Não sei como que foi a igreja, só sei que eu entrei dentro daquela igreja e fui entrando dentro. E quando eu fui cruzando as portas, eu senti algo diferente. Mas quando eu fui sentar, que eu olhei para a porta da igreja, os demônios estavam na porta. E eles começaram a dizer que eu não ia entrar lá. Ele falou, você não vai entrar? E eu falei, eu vou entrar aqui. Ele falou, você não vai? Eu falei, eu vou entrar aqui. Ora, basuri, xaramatui, xaralabai. E quando ele falou que eu não ia entrar lá, eu falei, eu vou, porque agora eu sei de tudo a verdade. Agora eu sei de tudo a verdade. Ele falou, você não vai? Eu falei, eu vou. E quando eu sentei na penúltimo banco da igreja, havia uma moça, que era minha ex-cunhada. Ela também frequentava aquela congregação e eu não sabia. Mas quando eu fui sentar no penúltimo banco, veio um demônio de frente a frente comigo dentro da igreja. E olhou pra mim e falou, você não tem vergonha? Fulano tá ali, fulano vai saber que você é da macumba, você não tem vergonha. Quando eu ia sair dali, oh, glória! Quando eu falei, eu vou sair daqui, havia um pastor lá na frente com uma camiseta azul, como esse negocinho que essa irmã colocou aqui de lágrima azul, como os likes das mãozinhas azul. O pastor com uma camiseta azul pregando lá na frente. Ele gritou bem alto, ei! Vem aqui na frente, Jesus já te perdoou, vem!
Eu só ouvi a voz daquele homem, irmãos. Eu não conhecia Jesus. A minha carne não conhecia Jesus, mas a minha alma conhecia Jesus. Eu fui correndo, atravessei aquela multidão. Quando eu pisei perto do altar, eu senti uma coisa diferente. Eu senti um arrependimento. Eu senti que parece que o mundo inteiro caiu sobre mim. Caiu como se fosse um monte de verdade sobre mim. E quando eu caminho mais um pouco, que eu toco naquele altar, eu sinto graça. Eu sinto vida. Eu sinto uma coisa que eu nunca tinha sentido mais ali. Era uma coisa que não tinha no mundo, eu não tinha sentido. E quando eu toquei ali eu vi graça. Ali eu vi vida, ali eu vi um aconchego, ali eu vi um abraço, ali eu me arrependi de tudo que eu tinha feito, nem sem saber. E aquela multidão toda lá na frente. Você estava achando que eu queria voltar pro meu banco, eu não queria. Eu grudei naquele banco, eu grudei naquele altar, me perdoa. E não tinha quem me tirava dali não. Falei, eu não volto daqui não. O povo todo volta pros seus bancos e eu ali na frente, chorando muito, se arrependido. Arrependida de tudo que eu tinha feito, porque eu estava na casa do Senhor. De tudo que eu tinha feito, Ele ainda permitiu que eu entrasse na casa dele, que eu ainda chegasse até a presença dele. E quando aquele povo tudo volta para o lugar, eu fiquei lá. E de repente, aleluia, a minha carne, xarabassuri, canto e alabai, ficou sobre aquele altar de camanto e açuí. A minha carne fica ali, mas o meu espírito é tirado da minha carne no meio daquela multidão. E começa a subir. E começa a subir muito alto, subir muito alto. Ele vai subindo até o primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, não sei aonde que eu estava. A Bíblia vai falar do primeiro céu, do segundo céu. Eu só sei que eu estava muito longe daqui. E quando eu cheguei naquele lugar, eu avistei uma porta que era tão estreita, que a luz é tão forte, a luz é mais forte do que a luz do sol. Olhei para aquela porta, fiquei tentando entrar porque eu queria ver o que tinha dentro daquela porta. Eu queria ver o que tinha dentro daquilo lá. E eu fiquei tentando entrar, mas eu não podia. Porque eu era muito falha. Porque minhas vestes ainda eram sujas diante dele, mas ele disse assim: vinde a mim todos que estáis cansados, que eu vos aliviarei. E quando ele me arrebata lá, a palavra vai dizer: é onde superabundou o pecado, superabundará a graça. Urabantu e charabandai. Glória, 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 glória. Oh, aleluia. Oh, glórias. Oh, glórias. Eu fiquei ali, igreja. Eu choro, igreja, eu choro porque vocês não têm noção do que eu vi. E quando eu cheguei naquela porta, aquela porta forte, eu tentava entrar e não podia entrar. E quando eu estava quase para desistir, que não tinha mais força, eu ouvi aqui, ó, que veio assim, ó, disse: ei, pode entrar, eu te perdoo. Eu falei, vixe, que é isso? Quando veio aquela voz, igreja, que eu cruzei aquela porta, oh, alamassuri, charamandai. Que eu cruzei, arabassou. Igreja, era lindo demais. Quando abriu aquela porta, que eu cruzei aquela porta, tinha uma grama linda que homem nenhum na terra vai plantar. As crianças correndo para um lado e para o outro, com aquele vestido branco, arrastando aqueles laços no chão.
E uma paz reinava naquele lugar. Aquela coisa tremenda e linda que os meus olhos jamais tinham visto. E quando eu entro, eu não vi os olhos do Senhor, mas a presença que eu senti não era a presença como eu senti do inferno. Era uma presença que ali era a minha casa. Ali era a minha casa. Era dali que eu vim à igreja. Lá era meu verdadeiro lar, lá era o meu verdadeiro pai, lá era a minha verdadeira casa. Foi muito lindo. Eu vi quando o Senhor sentou do meu lado. Eu fiquei desse lado, o Senhor sentou desse. E o Senhor começou a me mostrar muitas nações. O Senhor me mostrou muito país. E quando o Senhor começou a me mostrar aqueles países, Ele falou assim para mim assim: minha filha. Ele falou: minha filha, tudo que eu fiz pro Senhor, Ele me deixa eu entrar. E ainda me chama de filha. Era muita coisa, muita coisa, muita coisa. Até hoje, irmão, peço perdão para Deus todo dia. Diz: Deus, perdoa o que eu fiz. Aleluia. E quando eu vi tudo aquilo, que Ele me mostrou aqueles países, eu vi o Japão, eu vi os Estados Unidos, eu vi muitas nações. Ele falou: minha filha, me obedece que tudo isso aqui será seu. O diabo está sabendo que o Senhor já reservou um lugar para mim. O diabo está sabendo que Deus me entregou uma coisa grande na minha mão. Estão querendo tomar o que Deus me deu. Aleluia. E quando eu olhei tudo aquilo, eu peguei, porque queria ficar lá. Eu falei assim: Senhor, deixa eu ficar aqui, Senhor. Ele falava para mim: não é chegada a tua hora. Eu falei: Senhor, deixa eu ficar aqui, Senhor. Eu já sofri demais naquela terra, Senhor, eu não quero voltar para lá. Eu não quero, Senhor, deixa eu ficar aqui, eu quero ficar aqui. Ele dizia: não é chegada a tua hora. Sabe por quê, irmãos, que não é chegada a minha hora? Porque no dia 22 de agosto de 2021, aleluia, às 19, aleluia, e 47 eu estaria aqui, falando para vocês que o céu e o inferno é real, dizendo para vocês que o que tem lá em cima é glorioso, dizendo para vocês que o sangue de Jesus tem poder, dizendo para vocês que vale a pena continuar. Se eu tivesse ficado, não tinha quem viesse falar. E eu ainda tentei, aleluia, e eu ainda tentei muito mais ainda. Fica lá e o Senhor se retira. E vem um anjo, o anjo fala assim para mim: o teu Senhor te convida a sair. O anjo não falou para mim: sai. O anjo falou para mim: o teu Senhor te convida a sair. Aleluia, Jesus. E quando eu querendo ficar lá, irmãos, fui puxar o saco do anjo, né? Querer fazer amizade, ter uma moralzinha com o anjo. E quando eu ainda estava no céu, o anjo fala: o teu Senhor te convida a sair. Ele não mandou eu sair, irmãos. Ele foi educado. Nós tocamos na unção dos nossos irmãos e falamos de qualquer forma com o irmão. Mas até o anjo me tratou super bem. E depois daquilo, cheio de Deus, tinha sido limpa, meu coração limpo, tinha tirado tudo aquilo, tinha conhecido Deus. Eu falei com o Senhor, irmãos. Eu falei com o Senhor, eu ouvi a voz do Senhor. Aleluia. Eu desço de lá novamente. Quando eu desço, lembra do pastor da camiseta azul que falou: vem aqui na frente que Jesus já te perdoou? A hora que eu piso em solo terreno, ele fala em cima do altar, do nada: lá é tão bom que a criatura não quer voltar. Para testificar de onde que eu estava vindo. Havia o ajudante do pastor, eu estava tão cheia de Deus, irmãos, que eu fui correndo para dar um abraço nele, mas eu não sabia uma mulher abraçar um homem na igreja. Se não for casada não é normal, mas é que eu estava cheia de Deus. E daí eu queria contar para todo mundo que o céu era bom.
aleluia, que o inferno era real, mas que Jesus salvava. Eu queria anunciar para o mundo inteiro, como eu sempre fico fazendo, e por isso que o inferno me odeia, entendeu? E o que aconteceu? Eu fui e dei um abraço no pastor, irmãos. O pastor deu um salto de perto de mim, que ele quase entrou na parede. Mas se ele bem soubesse de onde que eu estava vindo, ele estava abraçado comigo até hoje, sabe? Aleluia. Irmãos, ali, aleluia. Eu volto. E aquele povo já tinha tudo voltado para o lugar. Eu estava cheia de Deus, cheia. Se eu tocasse em qualquer um, era batizado com o Espírito Santo na hora. De tanto que eu estava puro, o próprio Espírito estava em mim de uma forma assim que eu era reluzente tremendamente. Aleluia. E daí acaba o culto. Você sabe que quando acaba o culto, eles ficam ali conversando, não fica? E eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. E eu vi as irmãs, assim, toda bonita, trocada. Eu vi as irmãs, elas não usavam maquiagem, nada, elas eram bonitas. Eu falei assim, mas meu Deus, que povo bonito é esse? Que povo diferente é esse? O rosto deles brilhava, irmãos, brilhava. Eles eram muito diferentes. Eu olhava para eles e dizia, meu Deus, que povo feliz. Que povo alegre. Eu também quero ser assim. Que alegria é essa? Onde que eles acham essa alegria? Mas sabe o que aconteceu? Tinha um pilar da igreja, eu encostei naquele pilar, fiquei vendo aquele povo. De repente eu olho para frente, eu vejo uma piscina. Eu falei, Jesus. Fiquei quieta, pensando, cheia de Deus. Fiquei olhando aquilo, de repente eu cheguei e falei assim, ô pastor, o que é isso aí? Porque quando a gente vem do mundo, a gente fala de um jeito meio diferente, entendeu? Eu disse, ô pastor, o que é isso aí? De canto. E ele falou assim pra mim, assim, é o batismo. Aquele que crê e for batizado será salvo. Mas aquele que não crê e não for batizado já está condenado. Ele falou assim pra mim, é o batismo. Eu falei assim, e eu posso? E ele falou, você pode. Ai, irmãos, não tinha mais o que fazer. Tinha cruzado a ponte da vida e da morte. O Senhor me leva transladado para aquela igreja. E eu falei, pastor, eu posso me batizar? Ele falou, você pode. Quando ele falou, eu já queria pular dentro d'água. Ele falava, não, peraí, tem que vestir a roupa. Eu vesti aquela roupa, tinha uma fila, eu já queria bater com o pé da pesada dos outros para sair da minha frente, para me se batizar logo. Já queria pular dentro d'água com tudo. Ele falava, calma, mas não é que eu estava apavorada, porque eu estava com medo. Daqueles demônios não deixar eu me batizar, daqueles demônios não deixar eu chegar até lá. E foi, chegou a minha vez. Na hora que chegou a minha vez, que eu entrei dentro daquela piscina, eu falei, peraí, ele falou, ixi, ela vai desistir agora. E eu olhei para minha direita, olhei para minha esquerda. Sabe por que eu olhei, irmãos? Porque o batismo é a coisa mais importante da nossa vida, quando nós chegamos na presença de Deus. Eu não estou mentindo não, irmãos. Tudo que eu estou falando para vocês, eu passei. Tudo que eu estou falando, eu vou dar conta para Deus. Tudo que eu falei, os anjos anotou. Naquele dia eles vai falar. Eu andei naquela piscina, olhei para a direita, olhei para a esquerda, mas sabe por que eu vi? Porque o batismo era tão importante. E a decisão que eu estava tomando na minha vida era tão importante, que eu olhei para a direita e para a esquerda para ver se tinha alguém da minha família lá. Para ver, aleluia, o que eu estava tomando a decisão na minha vida. Mas quando eu olhei, não tinha ninguém lá. Baixei minha cabeça, aleluia. E lá foi eu, lavado no sangue do Cordeiro, baixou eu naquelas águas. Aquelas águas me deu vida. Aquelas águas me deu vida, aquelas águas me deu vida, aquelas águas me deu vida. Vim daquelas águas, falava estranho. Colocou um cântico na minha boca. Tirou aquele peso das minhas costas. Vim de lá saltando de alegria. Parecia que eu tinha nascido aquele dia. Cheia de sorriso. Aleluia, queria contar para todo mundo do Jesus que eu tinha encontrado.
Voltei para minha casa. As pessoas sem entender nada. Nunca mais bebi, nunca mais fumei, nunca mais briguei, nunca mais cheirei. Nunca mais fiz nada de errado. Fui viver para o Senhor.